Olá, cara orientando, tudo bem? Dica nova no ar. Bom, a minha dica de hoje é sobre como fazer um capítulo, né? Um capítulo que tanto vocês pedem, tanto vocês falam, tanto vocês gostam de entender como é que se faz. Não existe uma forma única e exata de fazer um capítulo, de começar um capítulo, de elaborar um capítulo. Algumas dicas que eu gosto de passar são dicas que servem pra mim, inclusive, que me ajudam, tá? Mas caso você não é me orientando e parou aqui por acaso, pegue dicas com o seu orientador, né? E fale sempre com o seu orientador que ele é a melhor pessoa para te ajudar. Então, cada orientador tem uma forma específica de trabalhar com orientando. Aqui são orientações gerais para meus orientandos, que servem muitas vezes para cada um deles. Mas se você passou aqui assim sem querer, fale com o seu orientador. Ele é o melhor amigo do seu trabalho, o seu melhor amigo nesse momento do TCC. Certo? Então vamos lá pensar agora em dicas, né, pra gente então fazer um capítulo. Um capítulo, ele dá conta de um assunto que podem ter subtemas envolvidos dentro, que são os subcapítulos, tá? Então, às vezes, se o assunto ele não é tão importante assim, ele não precisa estar exatamente num capítulo separado. Ele pode estar dentro, né, contemplado dentro de um outro capítulo que tem a ver com ele, mas que não necessariamente vai ser utilizado, enfim, de uma forma muito mais extensa. O que eu quero dizer com isso? Um capítulo ele comporta uma temática grande, global, e que ali você vai colocar outros conteúdos. Vamos dar um exemplo. O meu capítulo é sobre a natureza. Tá? E aí dentro desse capítulo de natureza você pode abordar elementos da natureza, né? Questões envolvendo a natureza, características da natureza, o que é a natureza, né? O que define a natureza, quais são as funções dela, o que né, representa, quais são as convergências com outras temáticas que são abordadas no seu trabalho, quais são as divergências e coisas mais amplas e gerais, tá? E aí dentro disso você pode fazer subcapítulos se você achar interessante, se for necessário. Dentro de um capítulo é importante que a gente não use uma visão apenas de um único autor, para que isso não fique uma visão unilateral, tá? Então é importante que a gente traga debates e discussões de mais de um autor sobre uma temática, para não ficar uma temática viciada com só uma forma de olhar aquele nosso assunto ali que a gente está abordando. Então, pense bastante nisso. Não utilizar apenas um autor de referência para aquela situação, porque isso não vai ser adequado. A gente vai estar perdendo a oportunidade de explorar esse assunto com diversos autores, com várias temáticas, várias ideias. E essa é a ideia de um capítulo, é a discussão entre vários autores sobre uma determinada temática, e aí depois a gente consegue fazer uma observação do que é importante para você, né, autor desse capítulo, e o que dali você vai definir, trazer então daquela temática como a sua, enfim, a sua abordagem sobre aquele tema ali, ou que você acha mais importante ou mais caro para si, tá? Então isso é muito importante assim para vocês. Outra coisa, vamos lá. Quantas páginas tem que ter um capítulo, Poli? Não há um número exato de páginas que tem que ter um capítulo, mas na minha percepção, né, eu fui ao longo do tempo desenvolvendo uma observação do seguinte sentido. Um artigo acadêmico ele tem entre 12 e 15 páginas. Então eu convencionei que um capítulo tem que ter mais ou menos esse tamanho, entre 10 a 15 páginas, porque durante essas páginas é possível discorrer sobre todo o assunto de uma forma boa, profunda o suficiente e não rasa, né? E da mesma forma também não tão extensa e que dá cabo e dá sentido para aquele assunto ali com aquelas páginas que você vai fazer ali com aquelas suas 10, 15 páginas. Então, assim, mais ou menos essa quantidade de páginas é o suficiente para que você aborde um assunto do início, meio e fim dele, conseguindo então elucidar esse tema em 15 páginas, já que é um tamanho de artigo acadêmico. Um TCC a gente sabe que atualmente a gente tem a obrigatoriedade de fazer no mínimo 60 páginas, certo? Então, acho que essas são as dicas de hoje.
de como construir uma página. E para finalizar eu vou dar um bônusinho que é o seguinte, construir uma página não, construir um capítulo. O bônusinho de hoje vai ser, bom, eu sei fazer um capítulo, eu sei que eu preciso trazer vários autores para discussão daquele capítulo, eu sei mais ou menos quantas páginas vão conferir esse capítulo. Tá, e como começar um capítulo? Eu nunca acho que existe um modus operandi certo de começar o capítulo. Ai, tem que ser assim, tem que ser assim. Eu acho que o mais importante é a gente escrever. Como é que eu consigo escrever, né? Vou dar minha opinião, de repente serve para alguém, depois vocês vão adquirindo a técnica própria, né? Eu geralmente vou lá e faço o fichamento dos livros, ou seja, pego o que eu acho importante daquele livro e vou trazendo para um arquivo. Se eu quero muito usar aquela fala do autor, eu transformo isso em citação direta e já trago com autor, ano e página para aquele meu arquivo separadinho ali para o meu fichamento, para guardar sabendo que eu tenho isso. Depois eu vou juntando nesse arquivo tudo referente àquele assunto que eu tenho de outros autores, de todos os autores que eu vou consultar para escrever aquele meu capítulo. E aí sim, depois eu vou vendo o que é de mais macro para o micro. Então eu faço sempre do macro para o micro. Eu começo de um assunto bem geral, bem amplo, depois eu vou definindo ele, vou trazendo as funções, vou trazendo suas características, sua usabilidade, todas as outras coisas que são importantes, são caras para mim naquele momento. E aí eu vou indo do macro para o micro e conseguindo discorrer sobre aquela temática ali, fazendo fichamentos, tá? E aí meu fichamento eu sempre pego coisas importantes, eu vou escrevendo já o que eu acho daquele material ali, para depois ser mais fácil fazer os links, tá? E aí o meu fichamento eu faço dessa forma, eu leio o material, e aí se eu tô lendo um livro, eu leio a parte do livro inteira já que eu quero, não vou só numas paginazinhas, depois eu volto para esse livro outras vezes. Eu, termino uma obra, termino um artigo e discorro sobre esse artigo e jogo no arquivo o que é competente daquele artigo, ou daquele capítulo, daquele livro, daquele que eu quero escrever, e aí depois eu vou usando em outro arquivo certinho outras partes, mas que já estão lidas minhas, certo? Acho que é isso assim que eu tinha para dizer hoje para vocês. Boa sorte, boa leitura, bons estudos, né? E qualquer coisa a gente vai se encontrando daqui a um pouco mais. Um abraço a todos e até a próxima!